A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 28 anos e hoje quero compartilhar com vocês um testemunho que marcou minha vida. Desde pequena fui criada na fé, com meus pais sempre me ensinando a amar e servir ao Senhor. Eles me criaram para ser uma mulher temente a Deus, que valorizasse a pureza e a honestidade. E eu, por amor ao Senhor, sempre procurei fazer a sua vontade. Quando cheguei à idade de me casar, conheci um irmão na Irmandade. Ele parecia sério, trabalhador e, acima de tudo, temente a Deus. Depois de muito orar e pedir conselho aos meus pais, aceitei o pedido dele. O noivado foi abençoado, e tudo parecia estar no caminho certo. Casamos na presença de Deus, com a bênção da Irmandade, e eu estava feliz, agradecida por ter encontrado um companheiro que, assim como eu, buscava viver segundo a palavra. Mas, irmãos, nem tudo era como parecia. Logo nos primeiros meses de casamento, comecei a sentir dores e um grande desconforto. Procurei um médico e o diagnóstico foi um choque, HPV. Fiquei arrasada sem entender como aquilo havia acontecido. Eu havia me guardado até o casamento, como a palavra ensina, e agora estava doente. O pior foi ouvir do médico que essa era uma doença transmitida por contato íntimo. Voltei para casa com o coração apertado. Não queria acreditar, mas precisava saber a verdade. Quando perguntei ao meu marido, ele a princípio negou. Disse que não sabia de nada, que podia ser de outra forma. Mas eu sentia no meu coração que algo não estava certo. Ore muito, irmãos. Pedi a Deus que me mostrasse a verdade, que não me deixasse viver no engano. E Deus, em sua misericórdia, não me abandonou. Uma noite, depois de muito chorar e clamar, tive um sonho. Sonhei que estava num lugar escuro, e de repente uma luz brilhou. Uma voz me disse, não temas, pois eu estou contigo. A verdade virá à tona. Acordei com uma paz no coração, mas também com a certeza de que precisava agir. Conversei novamente com meu marido, dessa vez com mais firmeza. E foi então que ele confessou, antes de nos conhecermos, havia tido relações com outras pessoas e não havia me contado por vergonha. Ele pediu perdão, disse que amava a mim e a Deus, mas o dano já estava feito. Irmãos, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Me senti traída, enganada, suja. Mas em meio à dor, lembrei das palavras do sonho, eu estou contigo. Não era hora de me revoltar, mas de buscar a Deus. Ore muito, chorei muito, e Deus me deu forças. Com o apoio dos meus pais e dos irmãos mais velhos, tomei a decisão de me separar. Não foi fácil, mas sabia que era o certo a fazer. Deus não quer que vivamos no engano, nem que nos submetamos a situações que nos façam mal. Hoje, depois de muito tratamento e cuidado, estou livre da doença. Mas mais do que isso, estou livre do peso que carregava no coração. Deus é fiel, irmãos. Ele não nos abandona. Mesmo quando pensamos que tudo está perdido, Ele está lá nos guiando, nos protegendo. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Busque a Deus em oração. Ele vai te mostrar o caminho. Que este testemunho sirva para alertar a muitos. A pureza não é só física, é também do coração. E a honestidade é a base de qualquer relacionamento abençoado por Deus. Se você precisa de oração, comenta aqui. Vamos levar este relato adiante para que mais irmãos possam ser libertos e fortalecidos na fé. Deus abençoe a todos. Amém. Meus irmãos, depois que tudo aconteceu, muitos me perguntavam, como você conseguiu superar? E eu sempre respondia, não foi por minhas forças, mas pela misericórdia de Deus. Porque, irmãos, quando a gente pensa que não aguenta mais, é ali que Ele mostra o seu poder. Lembro que nos primeiros dias depois da separação, eu acordava com um vazio no peito. O apartamento que antes era cheio de risadas e planos, agora parecia um lugar estranho, como se as paredes guardassem segredos que eu não queria mais lembrar. Mas foi nesse silêncio que Deus começou a falar comigo. Não em sonhos dessa vez, mas na voz suave da minha mãe, nas palavras de conforto do meu pai, nos abraços apertados das irmãs que vinham me visitar sem nem precisar que eu pedisse. Uma irmã mais velha, que já tinha passado por provações semelhantes, me disse algo que nunca esqueci. Júlia, o inimigo quer que a gente fique olhando para trás, remoendo a dor. Mas Deus quer que a gente levante a cabeça e siga em frente, porque Ele já preparou coisas novas para nós. E foi isso que eu fiz. Não foi de um dia para o outro, não. Houve noites em que eu chorava até não ter mais lágrimas, em que a solidão apertava tanto que eu pensava não aguentar. Mas toda vez que eu abria a Bíblia, parecia que Deus destacava um versículo só para mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Filipenses 3:13, essa palavra me segurou. Com o tempo, comecei a entender que Deus não só me tirou daquela situação, como também estava me preparando para algo maior. Não era só sobre sair de um casamento ruim, era sobre aprender a confiar nele de um jeito que eu nunca tinha confiado antes.
Aprendi que a submissão não é fraqueza, mas força para dizer não quando preciso, força para me levantar quando caio, força para perdoar mesmo quando dói. E falando em perdoar, irmãos, isso foi uma das partes mais difíceis, porque no começo eu não queria nem ouvir falar dele. Toda vez que alguém mencionava o nome, era como se abrissem uma ferida de novo. Mas Deus, na sua sabedoria, foi trabalhando no meu coração. Não foi da noite para o dia, mas aos poucos, eu comecei a orar por ele. Não por merecimento, não porque ele tivesse mudado, mas porque Deus me mostrou que o ódio só ia me prender ao passado. E eu não queria mais viver assim. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Até nas coisas que eu achava que eram contra mim, ele estava agindo. A doença, a traição, a solidão, tudo isso serviu para me aproximar mais dele. Porque, irmãos, às vezes Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte para que a gente aprenda a depender só dele. E tem mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, porque sei que pode ajudar alguém. Depois de um tempo, comecei a participar mais ativamente da obra. Não por obrigação, mas porque senti que Deus me chamava para servir. No começo, era só ajudando nas reuniões das irmãs mais novas, ouvindo, orando com elas. Mas com o tempo vi que minha história poderia ser uma luz para outras que estavam passando pelo mesmo. Não é fácil falar dessas coisas, mas quando uma irmã vem até mim com os olhos cheios de lágrimas e diz: eu também estou passando por isso, mas agora tenho esperança. Eu sei que valeu a pena abrir o coração. Hoje eu não tenho mais raiva, não tenho mais medo, tenho paz. Porque aprendi que quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. Ele não só tira a gente do lodo, como também nos põe sobre uma rocha firme. Então, se você está lendo isso e se sente sozinho, se acha que não tem mais jeito, se a dor está te sufocando, eu quero te dizer, Deus não te abandonou. Ele está ali do seu lado, esperando que você estenda a mão para Ele. Pode ser que você não veja a saída agora, pode ser que as lágrimas ainda estejam caindo, mas acredite, Deus está preparando a sua vitória. E para quem está bem, para quem está firme na fé, eu peço, não feche os olhos para o irmão que está sofrendo. Às vezes um abraço, uma palavra, uma oração podem ser a diferença entre alguém desistir ou se levantar. A irmandade é assim, a gente carrega o fardo uns dos outros. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e dê sabedoria aos que estão em dúvida. E que a gente nunca se esqueça, Deus não nos prometeu um caminho sem lutas, mas Ele prometeu estar conosco em cada uma delas. Se este testemunho tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Comenta aqui se você precisa de oração, vamos levar isso juntos ao trono da graça. E lembre-se, Deus não muda. Ele é fiel ontem, hoje e sempre. A paz de Deus, irmãos. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. As noites ainda vinham com aquele peso no peito, aquele medo de que tudo pudesse se repetir. Mas eu aprendi uma coisa: quando a gente entrega de verdade, Deus não só limpa as feridas como também nos ensina a andar de novo. Os primeiros dias depois que voltei para a casa dos meus pais foram os mais difíceis. Minha mãe, coitada, via meu rosto inchado de tanto chorar e só dizia: filha, Deus está no controle. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, todas as noites antes de dormir, colocava a mão na minha cabeça e pedia a Deus que me desse paz. Não era um choro alto, não era um escândalo, era aquele silêncio que só quem confia de verdade consegue ter. Eu me lembro de uma manhã, depois de mais uma noite sem dormir, que resolvi abrir a Bíblia. Não foi por acaso, não. Foi como se uma voz me dissesse: abre. E quando abri, meus olhos caíram em Salmos 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquilo foi como um bálsamo. Não foi uma voz do céu, não foi um milagre espetacular, foi a palavra de Deus simples e poderosa, falando direto no meu coração. E foi aí que entendi, Deus não precisa de grandes sinais para mostrar que Ele está conosco. Às vezes é numa palavra lida no momento certo, num abraço de um irmão na comum, numa oração sincera que a gente sente que não está sozinho. Com o tempo comecei a me reerguer. Não foi de um dia para o outro, não. Teve dias que eu ainda olhava para trás e perguntava: por que comigo, Senhor? Mas Deus, na sua infinita bondade, foi me mostrando que Ele tinha um propósito em tudo aquilo. Talvez para me aproximar mais dele, talvez para eu aprender a depender só dele, talvez para que um dia eu pudesse contar essa história e alguém, em algum lugar, soubesse que não está sozinho. E foi assim que, aos poucos, a dor foi se transformando em gratidão.
Não gratidão pela traição, não gratidão pelo sofrimento, mas gratidão por ter um Deus que não me deixou afundar, que me segurou quando eu não tinha mais forças, que me mostrou que mesmo quando a gente acha que está no fim, Ele está só começando a agir. Hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza, Deus restaurou a minha alma. Não sou a mesma de antes, e graças a Deus não sou, porque agora eu sei o que é confiar quando tudo parece perdido. Sei o que é sentir a mão de Deus me levantando quando eu não tinha mais forças para me levantar sozinha. E se você está passando por uma prova hoje, se parece que o mundo desabou sobre você, eu quero te dizer, não desista. Deus não te abandonou. Pode ser que você não veja a luz no fim do túnel agora, mas ela está lá. Pode ser que as lágrimas ainda estejam caindo, mas Deus está juntando cada uma delas num vasinho, como diz a palavra. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha medo de chorar. Não ache que você é fraco por estar quebrado, porque é nos pedaços que Deus mostra a sua força. É nas feridas que Ele aplica o seu bálsamo. E se você está bem, se está firme na fé, não se esqueça dos que estão ao seu lado e podem estar passando por lutas que você nem imagina. Uma palavra, um sorriso, uma oração, isso pode ser a diferença entre alguém desistir ou se agarrar em Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos dê forças para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece escuro. E que a gente nunca se esqueça, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se Ele foi fiel comigo, Ele será fiel com você também. Se este testemunho tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Comenta aqui se você precisa de oração, a Irmandade está aqui para te apoiar. E lembre-se, não importa o tamanho da sua luta, Deus é maior. A paz de Deus, irmãos. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil não. Teve noite que eu acordava com o coração apertado, pensando, será que eu mereço ser feliz de novo? Mas o Senhor, na sua bondade, foi me mostrando que não era questão de merecer, era questão de confiar. Porque Ele não nos dá o que a gente merece, Ele nos dá o que a gente precisa. E eu precisava aprender a perdoar, não só o outro, mas a mim mesma. Porque vejam bem, a gente às vezes fica tão preso na culpa, tão preso na vergonha, que esquece que Jesus já pagou por tudo isso na cruz. Ele não veio para nos condenar, mas para nos libertar. E essa libertação, irmãos, não é só para depois que a gente morre não. É para agora. É para a gente viver em paz, mesmo com as cicatrizes. Porque cicatriz não é sinal de derrota, é sinal de que a ferida sarou. E foi nessa caminhada que eu conheci o irmão Carlos. Não foi da noite pro dia não. Foi devagar, com oração, com jeito. Porque depois do que eu tinha passado, eu não ia me jogar de cabeça em nada. Primeiro eu pedi a Deus, Senhor, se for da tua vontade, abre as portas. Se não for, fecha tudo antes que eu me machuque de novo. E o Senhor foi fiel. Ele foi abrindo os caminhos, foi mostrando que o irmão Carlos era um homem temente a Deus, que buscava as coisas do alto, que tinha um coração para a obra. Claro que teve gente que falou, Júlia, você não vai se casar de novo, não? Depois de tudo que aconteceu? Mas eu aprendi uma coisa, a opinião dos homens muda, mas a palavra de Deus não. E se Deus estava me dando paz, quem era eu para duvidar? Então, depois de muito orar, de pedir conselho aos meus pais e aos anciãos, nós pedimos a palavra. E foi um dia que eu nunca vou esquecer. Não teve festa, não teve alarde, teve só a bênção de Deus e a certeza de que dessa vez era para valer. O casamento não foi fácil no começo, não. Teve dia que eu acordava com medo, pensando, será que vai dar errado de novo? Mas o irmão Carlos, com toda a paciência do mundo, ia me mostrando que nem todo homem é igual. Que existe sim, irmãos, homens que temem a Deus, que honram suas esposas, que buscam ser chefes do lar como Cristo é chefe da igreja. E pouco a pouco, Deus foi restaurando a minha confiança. Hoje, quando olho para trás, vejo como o Senhor foi moldando a minha vida. Ele não tirou a dor, mas deu sentido a ela. Não apagou as lágrimas, mas usou cada uma para regar uma semente de fé dentro de mim. E hoje, eu posso dizer, valeu a pena. Valeu a pena cada noite de choro, cada oração desesperada, cada "por que, Senhor?" Porque foi no fundo do poço que eu aprendi a depender só dele. E o irmão Carlos? Hoje ele é meu porto seguro. Não porque ele é perfeito, ninguém é, mas porque a gente aprendeu a andar junto, a buscar a Deus juntos. A gente ora juntos, lê a palavra juntos e quando um tropeça, o outro está ali para segurar. Porque casamento não é só amor, irmãos, é compromisso. É escolha. É decidir, todo dia, amar mesmo quando não dá vontade. E isso só é possível com Deus no centro. Agora, eu sei que tem irmã aqui que tá passando por coisa parecida. Tem irmã que tá com o coração partido, que não sabe se confia mais em homem nenhum.
Mas eu quero dizer para você, não feche a porta pro amor por causa do que um homem fez. Não deixe que o pecado de um estrague a bênção que Deus tem para você, porque Deus é Deus de restauração. Ele restaura sonhos, restaura famílias, restaura corações. E se você tá pensando, mas e se eu me machucar de novo? Eu vou te dizer o que o Senhor me ensinou. O medo não pode ser maior do que a fé. Se Deus te chamou para algo, Ele vai te capacitar. Se Ele te libertou de uma situação, foi para te levar para algo melhor. Não fique presa no passado. Deixa Deus escrever o seu futuro. E para quem tá de fora, olhando e julgando, tenha cuidado com as palavras que você fala, porque você não sabe a luta que o outro tá enfrentando. Às vezes, um olhar de desprezo, uma palavra mal colocada, pode ser o empurrão que falta para alguém desistir. Mas um abraço, eu tô orando por você pode ser a corda que Deus usa para puxar essa pessoa para fora do buraco. Hoje eu tenho um lar, tenho um marido que me ama, tenho paz no coração. Não porque a vida tá perfeita, porque não tá. Ainda tem dia difícil, ainda tem provação. Mas agora eu sei que com Deus a gente vence. Porque Ele não prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu que ia carregar a gente no colo quando a gente não aguentasse mais andar. Então, se você tá lendo isso e tá com o coração apertado, faz uma coisa. Fecha os olhos agora e fala pro Senhor: Pai, eu não aguento mais sozinho. Segura na minha mão. Porque Ele vai segurar. Ele nunca solta. E se você já passou por isso e Deus te libertou, não guarde esse testemunho para você. Compartilha. Fala para alguém que precisa ouvir. Porque às vezes a gente acha que tá sozinho, mas tem um irmão, uma irmã, que já passou pelo mesmo e pode te estender a mão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele restaure o que o inimigo roubou. Que Ele dê força para quem tá fraco, esperança para quem tá desanimado, e paz para quem tá com o coração em pedaços. A paz de Deus, irmãos. E lembre-se, Deus não desiste de você. Não desista dele. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não só vê as lágrimas que a gente chora de noite, quando ninguém tá olhando, mas Ele também conta cada uma delas. Porque a Bíblia diz que Ele guarda as nossas lágrimas num odre, Salmo 56, 8, e eu acredito nisso com toda a minha alma. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui hoje, contando essa história para vocês. Depois que eu voltei para casa dos meus pais, não foi fácil não. Teve dia que eu acordava e parecia que o peso do mundo tava em cima do meu peito. Minha mãe, coitada, via eu chorando no canto da cozinha, enquanto ela fazia o café, e só apertava a minha mão, sem falar nada. Porque ela sabia que não tinha palavra que pudesse sarar aquela dor na hora. Mas ela orava. Todo dia, antes do sol nascer, eu ouvia o murmúrio dela no quarto, intercedendo por mim. E isso, irmãos, isso me segurou. Meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, certo dia me chamou no escritório dele. Ele abriu a Bíblia em Jeremias 29, 11, aquele versículo que a gente já ouviu 1000 vezes, mas que na hora do aperto parece que a gente lê pela primeira vez. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ele olhou para mim e disse: Filha, Deus não te trouxe de volta para casa para você ficar parada no passado. Ele tem um propósito. Você vai ver. E foi aí que eu comecei a entender que a minha história não tinha acabado ali. Que aquelas cicatrizes não eram para me definir, mas para me fortalecer. Porque, irmãos, a gente às vezes acha que as feridas são para nos destruir, mas Deus usa elas para nos preparar para algo maior. Passou-se um tempo, e eu comecei a ajudar minha mãe na obra da piedade. Não era nada grandioso, só arrumando as cadeiras, ajudando a servir o café depois dos cultos, mas aquilo me fazia bem. Porque quando a gente serve, a gente esquece um pouco da própria dor. E foi numa dessas tardes, enquanto eu estava limpando o salão, que eu conheci o Daniel. Ele era um irmão quieto, daqueles que chegam cedo e saem tarde, sempre pronto para ajudar. Não era de falar muito, mas quando falava era coisa boa. Um dia, ele me pediu para ajudar a organizar uns hinos, e a gente começou a conversar. Não tinha pressa, não tinha interesse escondido, só uma amizade sincera. E isso, para mim, já era um milagre. Porque depois do que eu tinha passado, eu não confiava nem na minha própria sombra. Mas o Daniel era diferente. Ele respeitava o meu tempo, as minhas dúvidas. Nunca me pressionou, nunca me fez sentir menos por causa do meu passado. E aos poucos, irmãos, Deus foi restaurando a minha confiança. Não só nos outros, mas em mim mesma. Porque eu tinha me culpado tanto por tudo. Achava que se eu fosse uma esposa melhor, uma mulher mais submissa, mais isso, mais aquilo, nada daquilo teria acontecido. Mas o Daniel me mostrou com ações que eu não era culpada. Que o erro tinha sido do outro, e que Deus já tinha me perdoado, eu é que ainda não tinha me perdoado.
Até que um dia, depois de muito orar, muito jejuar, e com a bênção dos meus pais e dos anciãos, ele me pediu a palavra. Não foi daquele jeito apressado, não. Foi com calma, com respeito, como deve ser. E eu, irmãos, eu chorei. Porque eu nunca imaginei que depois de tudo, Deus ainda ia me dar uma segunda chance de ser feliz. O nosso casamento não foi daquele de contos de fadas, não. Teve medos, teve inseguranças, teve noite que eu acordava com pesadelo, lembrando do passado. Mas o Daniel nunca desistiu. Ele orava comigo, lia a Bíblia comigo, e quando eu não tinha forças, ele carregava as duas partes. Porque é assim que tem que ser, irmãos. O casamento não é para um carregar o outro, é para os dois carregarem a cruz juntos. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus não só me tirou do buraco, como Ele me colocou num lugar que eu nem sonhava. Tenho um marido que é um homem de Deus, tenho uma casa abençoada e o mais importante, tenho paz. Não aquela paz que o mundo dá que depende das circunstâncias, mas aquela paz que só vem de saber que não importa o que aconteça, Deus está no controle. Mas eu não tô contando isso para vocês acharem que a minha vida é perfeita. Não é. Ainda tem dia que a memória dói. Ainda tem hora que o inimigo vem com uma lembrança para tentar me derrubar. Mas agora eu sei como lutar. Eu pego a minha Bíblia, eu abro em Salmos, e eu leio em voz alta: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque a palavra de Deus é espada, e o diabo não aguenta quando a gente usa ela. Então, se você tá lendo isso e tá pensando, mas e eu? Como é que eu vou sair dessa? Eu vou te dizer o que eu gostaria que alguém tivesse me dito na minha hora mais escura: Deus não te abandonou. Pode ser que você não tá enxergando a saída ainda, pode ser que parece que a noite não vai acabar, mas a luz vem. Sempre vem. Às vezes demora, às vezes a gente acha que não vai aguentar esperar, mas a luz vem. E enquanto você espera, faz uma coisa: fique na presença de Deus. Não importa se é chorando, não importa se é com raiva, não importa se é com dúvida. Fique. Porque é ali, no lugar da oração, que Ele vai te mostrar o caminho. Pode ser que não seja do jeito que você imaginou, pode ser que não seja na hora que você queria, mas Ele vai te mostrar. E quando Ele mostrar, obedeça. Mesmo que dê medo, mesmo que todo mundo ache que você tá louco, obedeça. Porque a obediência a Deus é o único caminho para a bênção verdadeira. Eu sei, porque eu já desobedeci uma vez e olha no que deu. Mas quando eu aprendi a confiar nele de verdade foi que as coisas começaram a mudar. Hoje eu olho para trás e vejo que cada lágrima, cada noite em claro, cada oração desesperada, valeu a pena. Porque Deus não só me libertou, como Ele me deu um testemunho para contar. E esse testemunho não é meu, irmãos. É dele. Para que outros possam ver e dizer: se Deus fez por ela, Ele pode fazer por mim também. Então, se você está passando por uma provação, não desista. Se você está com o coração partido, entrega para Ele. Se você está com medo do amanhã, confia. Porque Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E agora, antes de terminar, eu quero fazer uma oração por você que está lendo isso. Fecha os olhos comigo. Pai Celestial, Senhor Todo-Poderoso, eu te peço agora por cada irmão, cada irmã que está com o coração ferido. Senhor, toca neles. Dá a eles a certeza de que Tu estás no controle. Saras as feridas, Senhor. Restaura o que foi quebrado. Dá força para quem está fraco, esperança para quem está desanimado. E acima de tudo, Pai, mostra a eles que o Teu amor nunca falha. Que mesmo quando a gente não entende, Tu estás trabalhando por nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se esse testemunho tocou o seu coração, não guarde para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa um comentário aqui embaixo se você precisa de oração, que eu e outros irmãos vamos orar por você. E se você já passou por algo parecido e Deus te libertou, conta pra gente. Porque a gente precisa ouvir mais histórias de vitória, para ter força para continuar lutando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele guarde os seus lares, os seus filhos, os seus sonhos. E que no final de tudo a gente possa dizer como o salmista: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A paz de Deus, irmãos. E lembre-se, Deus não desiste de você. Então não desista dele. Amém. Eis que enquanto as lágrimas ainda molhavam o meu rosto depois daquela oração, a memória me levou de volta aos dias que se seguiram à minha saída daquela casa que já não era lar. Meus pais, homens de fé inabalável, me receberam com braços abertos, mas sem palavras vazias. Meu pai, um ancião de barba branca e mãos calejadas pelo trabalho na roça, apenas me olhou nos olhos e disse: filha, a casa do Senhor é o nosso refúgio. Aqui, ninguém te julgará. Aqui, você vai ouvir a voz de Deus de novo. E foi assim. Nos primeiros dias eu mal conseguia levantar da cama. A vergonha me queimava por dentro como fogo.
Como eu deixei isso acontecer? Como não vi antes? As perguntas martelavam na minha cabeça, e o silêncio da noite só fazia ecoar as respostas que eu não queria ouvir. Até que numa tarde de sábado, enquanto a Irmandade cantava os hinos da harpa cristã, algo dentro de mim se quebrou. Não de dor, mas de rendição. Eu me ajoelhei ali mesmo, no meio do salão, e clamei: Senhor, eu não aguento mais carregar isso sozinha. Toma isso de mim. Mostra o que o Senhor quer que eu faça agora. E foi então que naquela mesma noite tive outro sonho. Dessa vez não era o varão dourado. Era uma porta. Uma porta de madeira escura com uma maçaneta de bronze brilhante. E do outro lado eu ouvia vozes. Vozes que eu conhecia, a risada da minha mãe quando eu era pequena, o canto dos irmãos nos cultos de domingo, o som do vento nas árvores do sítio onde cresci. E uma voz, mais forte que as outras, dizia entre: o que passou, passou. Agora é tempo de curar. Quando acordei, o sol já estava alto e minha mãe estava sentada ao meu lado, com a Bíblia aberta no Salmo 30. Chorei a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Ela não precisou dizer nada. Eu já sabia. Os dias que vieram não foram fáceis, não. Havia olhares cochichos. Alguns irmãos com boa intenção vinham me dizer: Júlia, você precisa perdoar. O Senhor perdoa. E eu respondia com o coração apertado: eu perdoo, irmã. Mas perdoar não é esquecer. E não é voltar atrás. Porque eu tinha aprendido uma coisa: Deus nos dá forças para seguir, não para repetir os mesmos erros. Foi então que comecei a frequentar as reuniões das moças solteiras novamente. No começo era estranho. Eu me sentia como uma peça que não encaixava mais. Mas as irmãs, especialmente a irmã Mara, que tinha passado por provas semelhantes, me puxavam para perto. Júlia, você não está sozinha. Aqui, a gente é família. E aos poucos, a dor foi virando cicatriz. Até que num domingo à tarde, depois do culto, o irmão Paulo, um dos cooperadores mais respeitados da nossa região, se aproximou de mim. Ele era viúvo, homem de poucas palavras, mas de um coração tão grande que dava para sentir só de estar perto. Irmã Júlia, ele disse, com aquele jeito calmo que só os homens de Deus têm: eu tenho orado por você. E sinto que o Senhor está me dizendo para te pedir algo. Meu coração disparou. O que é, irmão? Ele respirou fundo e olhou para mim com olhos que pareciam ver além das aparências. Eu gostaria de pedir a sua palavra. Não para hoje, não para amanhã, mas para quando o Senhor mostrar que é tempo. Porque eu acredito que Deus pode restaurar o que o inimigo tentou destruir. Irmãos, eu não vou mentir, eu tremi. Não por medo dele, mas por medo de mim mesma. Será que eu estou pronta? Será que eu confio de novo? Mas então me lembrei do sonho, da porta, das vozes. E soube, no fundo da alma, que Deus não nos chama para o que a gente não pode suportar. Claro que não foi fácil. Tivemos que esperar, orar, jejuar. Os anciãos conversaram conosco, separadamente, para ter certeza de que era da vontade de Deus. E quando, finalmente, no dia da bênção do nosso noivado, o irmão Paulo seguiu a maçaneta da porta da sala de reuniões e disse: aqui, nós entregamos esse casal nas mãos do Senhor. Eu senti uma paz que não sentia há anos. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi tecendo cada detalhe. Até mesmo a dor teve um propósito, porque foi na quebra que eu aprendi a depender dele de verdade. Foi no deserto que eu ouvi sua voz mais claro, e foi na restauração que eu entendi que Deus não apenas sarar as feridas, ele nos dá uma história nova para viver. Agora eu olho para o meu marido, sim, irmãos, hoje eu posso chamá-lo assim, e vejo um homem que honra a Deus em tudo. Que ora comigo, que me respeita, que cuida dos meus filhos como se fossem seus, porque para eles são. Vejo um lar onde a palavra de Deus é a base, onde o perdão é praticado diariamente, onde o amor não é só sentimento, mas escolha. E se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está lendo isso hoje, seria esta: Deus não se importa com o que você já viveu. Ele se importa com o que você vai fazer com o que ele ainda vai fazer em você. Talvez você esteja numa situação que parece sem saída. Talvez esteja com o coração partido, como eu estive. Mas escute bem, a última palavra não é da traição, não é da dor, não é do inimigo. A última palavra é de Deus. E Ele está dizendo agora: filho, filha, levanta. A porta está aberta. Entre. Se esse testemunho te alcançou, não fica calado. Comenta aqui: Senhor, eu quero entrar pela porta que tu abriste para mim. Que a gente ore juntos por isso. Compartilha com quem precisa ouvir que Deus restaura. E se você já passou por algo assim e viu a mão de Deus na sua vida, conta pra gente. Porque a fé se fortalece quando a gente vê que Ele é fiel. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém.
E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não só fecha portas para nos proteger, mas também abre janelas que a gente nem sabia que existiam. Porque vejam só, quando eu achei que tudo tinha acabado, foi justamente ali que Ele começou a reconstruir a minha vida de um jeito que eu jamais imaginei. Eu me lembro como se fosse hoje do primeiro domingo que eu voltei para a comum depois de tudo aquilo. O coração batia tão forte que eu pensei que todo mundo ia ouvir. Será que vão me julgar? Será que vão cochichar? Essas eram as vozes que não saíam da minha cabeça. Mas quando eu entrei, irmãos, quando eu senti aquele abraço apertado da minha mãe, quando vi o sorriso do meu pai me dizendo sem palavras que tudo ia ficar bem, quando as irmãs vieram me cumprimar com aquele carinho sincero, foi como se Deus mesmo estivesse me dizendo: filha, você está em casa. E não foi só isso. Porque vejam só a bondade do Senhor, Ele não só me deu força para seguir em frente, como também me mostrou que eu não era a única. Quantas irmãs não vieram depois me contar que passaram por coisas parecidas? Quantas não me disseram que o meu testemunho foi como um farol para elas? Isso me ensinou uma coisa: quando a gente pensa que está sozinho na dor, é justamente aí que Deus quer usar a nossa história para abençoar outra pessoa. Claro que não foi fácil. Teve noite que eu acordava suando, com aquele peso no peito, achando que ia desabar. Teve dia que eu olhava para os meus filhos e pensava: será que eu vou conseguir criar eles sozinha? Mas sabe o que Deus me mostrou? Que eu não estava sozinha. Que Ele era meu marido, meu provedor, meu conselheiro. Cada vez que eu abria a Bíblia, parecia que Ele falava direto comigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Is 41:10. Essa palavra, irmãos, foi o meu esteio. E os meus filhos? Ah, eles foram a minha maior bênção nesse processo. Ver o jeito carinhoso como eles me tratavam, como eles entendiam que a mamãe precisava de um tempo para se recompor. Isso me ensinou que mesmo nas piores tempestades, Deus cuida dos pequenos. Eles não precisavam entender tudo, mas eles sabiam que Deus era fiel. E isso bastava. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus não só me tirou daquela situação, como também me preparou para algo muito maior. Porque vejam só, foi nessa caminhada que eu comecei a servir mais na obra. Primeiro, ajudando nas classes das crianças, depois participando dos cultos de oração, e hoje, louvado seja Deus, até dando o meu testemunho para abençoar outras vidas. Quem diria, não é? Aquela mulher que um dia achou que não tinha mais jeito, hoje está aqui de pé, falando do amor de Deus para quem precisa ouvir. E eu sei que tem gente aí que está pensando: mas e o perdão? Como você perdoou? Irmãos, eu vou ser sincera, o perdão não veio do dia para a noite. Teve dia que eu orava e pedia a Deus: Senhor, eu não consigo. Me ajuda a perdoar. E foi assim, aos poucos, que Ele foi trabalhando no meu coração. Porque perdoar não é dizer que o que aconteceu não doeu. Perdoar é soltar nas mãos de Deus e confiar que Ele faz justiça. É deixar que Ele cure as feridas, em vez de a gente ficar remoendo a dor. E quando a gente faz isso, irmãos, a paz que vem, não tem preço. Hoje eu não guardo rancor. Não porque eu seja melhor que ninguém, mas porque eu sei que se Deus perdoou os meus pecados, quem sou eu para não perdoar? E não é que quando a gente solta a gente se sente mais leve? É como se a gente tirasse um peso das costas que a gente nem sabia que estava carregando. E tem mais uma coisa que eu aprendi: a importância de estar firme na comum, porque foi lá, entre os irmãos, que eu encontrei força. Foi nos cultos, nas orações, nos momentos de comunhão que Deus foi me restaurando. Não é à toa que a palavra diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. HB 10:25, porque, irmãos, a gente precisa uns dos outros. Precisa da oração da irmandade, do abraço da irmã, do conselho do ancião. Não dá para a gente caminhar sozinho. E se você está aí, lendo isso, e está pensando em desistir, eu quero te dizer: não desista. Pode ser que hoje esteja difícil, pode ser que a dor esteja grande, mas Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele tem um plano. E esse plano é de paz, e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Júnior 29:11. Talvez você esteja num casamento que está doendo, talvez esteja numa situação que parece sem saída, mas escute, Deus tem o último verbo. Ele pode mudar o que parece impossível. Ele pode restaurar o que está quebrado. Ele pode dar beleza pelas cinzas. Você só precisa confiar. E se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. A gente vai orar por você, porque a gente é família, e família ora uma pela outra. Que Deus abençoe a vida de cada um que está lendo esse testemunho. Que Ele fortaleça, que Ele console, que Ele restaure. E que a gente possa cada dia mais viver para a glória dele, porque só Ele é digno.
A paz do Senhor, irmãos. Que Ele guarde os seus corações em Cristo Jesus. Amém. E eu não podia terminar esse relato sem contar como Deus tem agido na minha vida depois de tudo isso. Porque, irmãos, não foi fácil. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, parece que o mundo desabou. Eu me sentia como uma fracassada, como se eu tivesse decepcionado a todos. As pessoas olhavam, cochichavam, e eu sabia o que estavam pensando. Coitada, não deu certo. Será que ela fez algo errado? Mas glória a Deus, porque Ele não nos julga como os homens julgam. Meu pai, que sempre foi um homem de muita oração, me chamou num canto e disse: Filha, o que os outros pensam não importa. O que importa é o que Deus pensa de você. E Ele te ama. Ele te vê como uma filha amada, não como uma derrotada. Aquelas palavras foram como bálsamo para minha alma. Porque, na verdade, eu estava me condenando mais do que ninguém. Achava que se eu tivesse sido uma esposa melhor, uma mulher mais submissa, mais paciente, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas Deus, na sua misericórdia, me mostrou que não era culpa minha, que eu tinha feito a minha parte, que eu tinha orado, que eu tinha buscado ser uma esposa segundo o coração dele. O problema não estava em mim. E foi aí que eu comecei a entender uma coisa muito importante. Deus não nos chama para sermos perfeitos, mas para sermos fiéis. Fiéis na oração, fiéis na busca, fiéis mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Porque a nossa força não vem de nós mesmos, mas dele. E quando a gente se apoia nele, mesmo que as águas venham com força, a gente não será afogado. Mesmo que o fogo queime, a gente não será consumido. Is 43, 2. Claro que teve dias que eu chorei até não ter mais lágrimas. Dias que eu me perguntava, será que eu vou conseguir superar isso? Mas aos poucos, Deus foi restaurando a minha paz. Ele me deu forças para levantar a cabeça, para sorrir de novo, para confiar que Ele tinha um propósito em tudo aquilo. E sabe o que foi mais lindo? Ver como a Irmandade me abraçou. Não foi fácil, não vou mentir. Teve irmã que me evitou, teve quem olhou com desconfiança, como se eu fosse a culpada. Mas teve outras que me estenderam a mão, que oraram comigo, que me disseram: Irmã, você não está sozinha. A gente está aqui. E foi nessas pequenas atitudes que eu vi a mão de Deus agindo. Porque Ele usa as pessoas para nos consolar, para nos fortalecer. Uma irmã me levou um café na minha casa num dia que eu não tinha ânimo para nada. Outra me ligou só para dizer: eu tô orando por você. Um ancião que nem era da minha congregação, mas que soube da minha situação, me chamou e disse: Filha, Deus não te abandonou. Ele está te preparando para algo maior. Essas palavras, irmãos, foram como água para minha alma sedenta. E hoje, passados alguns anos, eu posso dizer: Deus restaurou a minha vida. Não foi da noite para o dia, não foi sem dor, não foi sem luta. Mas Ele foi fiel. Hoje eu sirvo na obra da piedade com as crianças, e é uma alegria imensa ver aqueles olhinhos brilhando quando a gente conta as histórias da Bíblia. Hoje eu canto nos cultos com o coração cheio de gratidão, porque sei que cada nota é um louvor por tudo que Deus já fez. Hoje eu sorrio sem medo, porque sei que o meu valor não está no que os outros pensam, mas no que Deus diz que eu sou, uma filha amada, redimida, restaurada. E se você está aí passando por uma prova que parece não ter fim, eu quero te dizer: Deus não terminou contigo. Ele está te moldando, está te lapidando, está te preparando para algo que você ainda não vê, mas que Ele já enxerga. Não desista. Não deixe que o inimigo te convença de que você não vai conseguir, porque com Deus a gente sempre consegue. E se você precisa de um milagre, peça. Se precisa de forças, clame. Se precisa de paz, busque no único lugar onde ela pode ser encontrada, nos braços do Pai. Porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe a cada um que está lendo essas palavras. Que Ele restaure os corações feridos, que Ele fortaleça os joelhos fracos, que Ele enxugue toda lágrima. E que a gente possa cada dia mais viver para a glória dEle, porque só Ele é digno de todo o nosso louvor. Se esse testemunho tocou seu coração, deixa aqui nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. A gente vai orar por você. Porque a gente é família, e família não deixa ninguém para trás. A paz do Senhor, irmãos. Que Ele guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém.